Olá, alunos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Se vocês ouviram um barulhinho aí no fundo, é o ar-condicionado que tá ligado, porque hoje tá bem quente, né? Essa semana, na verdade, esse mês, no quarto módulo, nós vamos estudar a disciplina o Espírito Santo. Glórias a Deus, o Espírito Santo, algo tremendo nós vamos aprender. Amém? Então, hoje nós vamos aprender sobre quem é o Espírito Santo. Amém? Deus abençoe cada aluno, Senhor, que está assistindo essa aula agora. Vá ao encontro, meu Deus, a necessidade de cada um. Pai, eu não sei qual é a necessidade deles, mas Tu conheces cada um. Porque foi o Senhor, meu Pai, quando eles ainda eram substância informe, no ventre da mãe deles, o Senhor já conhecia, já sabia quem era, já sabia como chamaria. Então eu abençoo cada um desses alunos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Nós vamos começar quem é o Espírito Santo. Primeira aula, quarto módulo. Na verdade, aqui em Gênesis 1:2, a primeira referência que tem é ao Espírito Santo. Olha o que diz Gênesis 1:2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as faces das águas. Sobre a face das águas. Aleluia! E na verdade, em toda a Escritura, nós vemos sua pessoa é abundante. Meus amados alunos, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade e possui todos os atributos divinos. Amém? Nós vamos destacar algum deles aqui, por exemplo, onipotência, onisciência e onipresença. Glórias a Deus. Lá em Romanos 15:3 diz assim, portanto que o Deus da esperança vos abençoe plenamente com toda alegria e paz, à medida da vossa fé nele, para que transbordeis de esperança pelo poder do Espírito Santo. Onipotência. Lá em Isaías 40:13-14 diz assim sobre a onisciência. Quem teve acesso à mente do Espírito do Eterno? Instrui-lhe com teus conselhos? Quem teve a capacidade de lhe dar lições, ensinamentos e esclarecimentos? Quem o orientou a julgar com justiça? Quem lhe ministrou o conhecimento e lhe indicou o caminho da sabedoria? Então, aqui mostra a onisciência do Espírito Santo. A onipresença. Salmo 139:7-10. Para onde poderia eu fugir do Espírito? Para onde poderia correr e escapar da tua presença? Se eu escalar o céu, aí estás. Se me lançar sobre o leito da mais profunda sepultura, igualmente, aí estás. Se eu me apossar das asas da alvorada e for morar nos confins do mar, também aí a tua mão me conduz, tua destra me ampara. Olha, a onipresença, aonde você vai, aonde você está, o Espírito Santo do vivo Deus está contigo. Aleluias, glórias a Deus. A soberania. Olha o que diz sobre a soberania. João 3:8. O vento sopra onde quer, tu escutas o seu som, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim ocorre com todos os nascidos do Espírito. Lembra quando nós começamos a nossa aula, que nós falamos sobre o batismo, sobre aceitar Jesus? A partir daquele momento, você se torna filho de Deus e o Espírito Santo está contigo em todo o tempo. Amém? Quando Jesus ele foi crucificado, quando ele reuniu ali com os 12 discípulos, poucos minutos antes da sua morte, ele disse para eles: eu vou para o Pai, mas eu vou deixar para vós um consolador, eu vou enviar para vós um consolador, que é o Espírito Santo de Deus. Então, o Espírito Santo de Deus, ele é onipotência, onisciência, onipresença, soberania e eternidade. Aleluia!
Hebreus 9,14 diz assim: quanto mais o sangue de Cristo, que mediante o Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará completamente a nossa consciência de comportamentos que conduzem à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Hebreus 9,14. Amém? Então o Espírito Santo, ele é uma pessoa, tem intelecto, emoções e vontade, e não é simplesmente uma força ativa, energia ou influência. Tem religião, né, que fala que o Espírito Santo é uma força ativa de Deus. Jamais, não é uma força ativa. Ele é uma pessoa, ele tem emoções, ele tem intelecto, ele tem vontade. Amém? O Espírito Santo opera em mim, opera em nós, opera em você, e nos é dado a conversão, passando a habitar em nós. Quando nós nos convertemos, quando nós o entendemos, quando nós o aceitamos, quando nós erguemos a nossa mão e dizemos: eu aceito Jesus como meu único suficiente Salvador, o Espírito Santo passa a viver contigo, habita em mim e habita em ti, nos enchendo na medida que nós buscamos. Se eu não tô nem aí pro meu pai, se eu não tô nem aí pra minha mãe, se eu não tô nem aí pra meus amigos, eles vão ficar tão importando assim comigo? Se eu não cuido, se eu não rego de uma amizade, essa amizade vai fortalecer? Assim é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, nós precisamos buscá-lo para que nós possamos ser cheio de tudo isso aqui que ele tem para nos oferecer. Amém? O ensino do Novo Testamento sobre como ele ensina como ficar cheio do Espírito Santo pode ser resumido em 3 expressões: compreensão, submissão e andar pela fé. Aí você consegue ser cheio do Espírito Santo. Amém? Primeiro, a compreensão. Quero falar um pouquinho sobre a compreensão. O primeiro passo para ficar cheio do Espírito Santo é a compreensão. Há certas coisas que nós precisamos saber e nós precisamos compreender. A verdade que nos é revelada através da palavra, da Bíblia. Amém? Eu quero dizer para vocês que lá em Atos 19:1-6 aconteceu algo muito interessante, serve para nós no dia de hoje. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja o Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, e isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E Paulo, impondo-lhes a mão, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. Lá em Atos 19:1-6, conta essa história. Para mim e para você, para nós aprendermos no dia de hoje. Olha só, eles não tinham o quê? O que não tinha acontecido ali? Compreendido. A partir do momento que Paulo explicou para eles, que Paulo falou para eles, eles receberam o Espírito Santo. Então você precisa compreender. E lá em Efésios 1:13 diz assim, ó: Deus nos deu o seu Espírito Santo e ele mora em nós. Amém? Então, se eu aceitei a Cristo como meu Salvador, o Espírito de Deus habita em mim. Amém? Então, assim, meus amados, Deus nos deu o Espírito Santo, mas eu não compreendo nada. Por isso nós estamos fazendo as aulas, para que nós possamos compreender, para que nós possamos ter acesso a tudo isso que nós temos. Nós temos uma vida plena na presença do Senhor. Ele nos deixou o Espírito Santo do vivo Deus. Amém? E a segunda, submissão. Eu falei aqui sobre 3, compreensão, submissão e andar pela fé. Agora eu vou falar sobre a submissão. Segundo passo para ser cheio do Espírito Santo é o que nós podemos chamar de submissão. Amém?
Atos 19, 8, 9 diz assim, ó. Assim, durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde pregava com ousadia e poder, dissertando com eloquência e convencendo a muitos sobre o reino de Deus. Todavia, alguns deles demonstravam que seus corações estavam pedrificados e descrentes e passaram a falar mal do caminho para toda a comunidade. Paulo, então, afastou-se deles e, tomando consigo os discípulos, começou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Nenhuma palavra pode sair da nossa boca, nenhuma palavra torpe, sabe? Quando nós estamos submetendo a Deus, quando nós entendemos, quando nós compreendemos, o primeiro passo é a compreensão. Eu compreendi, o segundo é a submissão. Eu tenho que me submeter àquilo que me é ensinado e eu colocar em prática. Aquele que tem Jesus, que tem o Espírito Santo, que faz morada nele. Amém? Eu posso sair falando o que eu quero, eu posso fazer o que eu quero. A palavra de Deus diz sobre isso. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo é permitido, mas nem tudo é para mim depois que eu aceitei Jesus. Então eu preciso me submeter a Deus. Eu falei com vocês sobre isso no início. Em Tiago 4:7 fala: sujeitai-vos, portanto, a Deus. Sujeitar a Deus é submeter a Deus. E resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O diabo representa tudo isso. Falar demais, falar mal do que não sabe, do que não compreende, do que não entende. Falar mal, falar qualquer coisa, da tua boca, ela não pode sair coisas ruins mais. A partir do momento que você aceita Jesus e que você tem o Espírito Santo, somente coisa que for útil. Útil para edificar os outros. Útil para o quê? Fazer com que os outros queiram esse Senhor. Amém? Nós não podemos entristecer o Espírito Santo. Porque eu falei aqui que ele tem emoções, que ele é uma pessoa. Porque quando nós entristecemos o Espírito Santo, ele afasta de nós. Quando você entristece um amigo, quando você fala mal daquele amigo, até a gente que é pai e mãe, se o filho fala qualquer coisa da gente para o outro, ou fala algo que indevidamente, a gente afasta, a gente se recolhe. É assim o Espírito Santo. Às vezes você tá andando na rua, você fala, pá, tô me sentindo tão mal, um vazio tão grande. É que o Espírito Santo afastou, você fez algo errado, algo ruim. Aí, por isso nós precisamos manter a nossa compreensão fixada no que o Senhor nos ensina. Amém? Olha só, Efésios 4, 29 e 32 diz assim, ó, livre-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda a maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-vos mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Amém. E Romanos 12, 1 ainda diz assim, rogo-vos, pois irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentai os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não extingais o Espírito. 1 Tessalonicenses 5,19. Aqui são as orientações de Paulo. Amém? Porque o perverso, lá em Provérbios 3,32, diz assim, ó, porque o perverso é abominável ao Senhor, mas com os sinceros ele tem intimidade. Queira intimidade com o Senhor. Sabe, quando você fazer algo errado, nós somos humanos, nós somos passivos de erro, mas nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos compreender que nós precisamos nos arrepender. Amém? E nós precisamos compreender que nós precisamos submeter a Deus. A submissão ao Espírito Santo. Como vemos aqui, nós acabamos de ver no versículo acima, inclui todas as áreas do nosso ser, nossas capacidades, nossos dons, nossos bens, nossa família, nossa mente, nossa vontade e nossas emoções. Então, meu amado, mantenha-se firme naquilo que você está aprendendo. Não deixa Satanás cirandar a tua vida com pessoas que levantes intentos para tirar a tua paz. E o terceiro, a fé. Glórias a Deus, né? 13, compreensão, submissão e andar pela fé, né? Primeiro nós temos de compreender certas coisas. Depois nós temos que se submeter
e depender do Espírito Santo. E então nós temos de aprender o segredo, que é andar pela fé. A partir dessas verdades, nós temos de agir e viver na certeza plena que Deus já nos encheu e estamos sob o seu controle. Então, meus amados, eu não posso ficar ansiosa, angustiada, depressiva, triste, porque se eu compreendi, tá? Se eu me submeti, então eu estou aprendendo a andar pela fé. É diariamente andar pela fé. Você aprende todos os dias a andar pela fé. Aprende a dizer assim: Senhor, eu faço esse tipo de oração. Aonde o meu braço não alcança, o do Senhor alcançará por mim. Então eu vou entregar nas tuas mãos. Porque a Bíblia me ensinou: não fiqueis ansiosos com coisa alguma. Então eu não vou ficar, estou te entregando esse problema. Estou te entregando, eu estou andando pela fé. Porque eu compreendi, Senhor. Porque eu aprendi a me submeter, Senhor. Então eu decidi andar pela fé. Amém, meus amados? Aprende a entregar tudo para Deus. E depois que nós formos cheios do Espírito Santo, nós podemos reconhecer em nós, aleluia, o nosso propósito. Tal qual o Senhor Jesus, nós também temos um propósito em Deus. Ele tem um propósito para mim e para ti. Ou tu acha que você nasceu assim, e não tem propósito? Assim como ele tinha um propósito com Jesus, ele tem um propósito para mim e para você, amém? Lucas 4,18 diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos. Então, qual que é o seu propósito nessa terra? Anunciar as boas novas de Jesus. Isso que você está aprendendo, você tem que passar para frente. Amém? Isso é compreender, isso é submeter à vontade de Deus. Porque Ele nos ensina: ide, fazei discípulos, ide, falai de mim, ide, mostrai quem eu sou na sua vida. E o seu testemunho é muito importante para as pessoas. Outra coisa que Ele te dá depois que somos cheios do Espírito Santo: tranquilidade emocional. Nós temos a certeza de que não estamos sozinhos, amém? Desamparados diante dos desafios. Tem alguém comigo, tem o Espírito Santo comigo e Ele vai me ajudar. Ele vai me encaminhar, Ele vai me mostrar na hora certa. Quando eu não estiver alcançando, eu tenho que ter essa convicção, porque eu compreendi, eu estou me submetendo. Então eu estou andando pela fé, amém? Tranquilidade emocional. Mateus 10, 19, 20 diz assim: mas quando os prenderam, não se preocupem quando ao que dizer, ou como dizê-lo, naquela hora será dado o que dizer, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês. Quando você encontrar uma situação adversa na sua vida, que você não tem saída, você lembra que você vai soltar tudo aquilo que você não pode segurar, para segurar na mão daquele que você não pode perder, que é o Espírito Santo do vivo Deus. E Ele vai te conduzir. Amém? E outra, depois que nós somos cheios do Espírito Santo, o poder para exercer o nosso propósito. Olha só, Atos 1:8 diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Você recebe poder. Poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a obra do mal. Poder para orar e repreender. Poder para ganhar vidas. Poder para cumprir o seu propósito, Deus te dá. Amém? Outra coisa que você recebe quando você é cheio do Espírito Santo, que a gente começa a reconhecer em nós, aptidão para nos relacionarmos com Deus. Amém? Romanos 8:26 diz assim: também o Espírito semelhantemente não assiste a nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Quando você tá ali, não aguentando orar, quando você não sabe mais o que dizer, quando você está tão fraco, tão fraco, tão fraco, o Espírito Santo de Deus intercede por você. Até quando você está assim: ai, eu não aguento falar, Senhor. Estou tão mal, a minha vida está assim, assim. Você não consegue, você só chora. Lembra que o Espírito Santo cuida de ti. O Espírito Santo pede a Deus por você, intercede a Deus por você. Amém?
intercede por você. Por quê? Ele é teu amigo, ele é teu consolador. Ele habita em você. Amém? Outra coisa que você encontra quando você está cheio do Espírito Santo, você reconhece a paz. Nós encontramos descanso e estamos aptos a crescer mais ainda. Não é porque acontece um problema, uma desgraça qualquer, que a minha paz vai embora. Não. Porque eu aprendi, eu entendi, eu compreendi, eu me submeti e eu ando pela fé. Então eu tenho paz. Amém? Eu tenho paz. E nós vamos fazer daquele problema, daquela dificuldade, daquela luta, mais um degrau, para que nós possamos ter maturidade espiritual. Eu não vou ficar com mimimi, reclamando, falando mal, porque eu aprendi que isso não é bom, que isso distancia o Espírito Santo de mim. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que entregar tudo para Deus. Amém? Nós precisamos estar sempre dispostos a aprender e a se renovar no Senhor. Amém? Romanos 12, 2 diz assim, ó, e não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E o Consolador estará sempre ao nosso lado, de outrem, para nos ajudar em qualquer situação. Meu Deus do céu, não preciso falar mais nada. Não preciso falar mais nada. Eu preciso estar sempre disposta a aprender e a me renovar e não me conformar. Amém? Olha que coisa tremenda. Olha o que diz aqui também. Aleluia. Eu sempre falei da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. E eu sempre falo assim, aquele que não está vivendo a vontade de Deus, ele não sabe o que é boa, perfeita e agradável. Boa, perfeita e agradável, meus amados, não é porque tudo me vai bem, não. Mas é porque eu sirvo ao meu Senhor, porque eu compreendi, porque eu me submeti e porque eu ando pela fé, aleluias. É por isso que a vontade dele se cumpre em mim e em você. Em nome de Jesus, através dessa aula. Amém? Olha o que diz João 14, 16, 17. Eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro advogado, a fim de que esteja para sempre convosco o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque ele vive convosco e está dentro de vós. Amém? É assim. Nós precisamos tomar posse de tudo isso e viver tudo isso. Amém? E a palavra de Deus diz que a igreja passava por um tempo de paz em toda a Judéia, em toda a Galileia, em toda a Samaria, porque Paulo ensinava, sendo edificada e vivendo no temor do Senhor. Amém? E por meio da coragem proporcionada pelo Espírito Santo, a igreja crescia dia a dia em número de pessoas. Lá em Atos 9:31 fala sobre isso. Então nós precisamos tomar posse de tudo isso que foi ensinado aqui. Amém? Amém e amém. Que o Espírito Santo do vivo Deus possa estar presente em todos os momentos da tua vida. Nunca, nunca esqueça que a tua boca tem o poder de vida e de morte. E que nós precisamos cuidar com o que nós falamos, com o que nós fazemos, com o que nós pensamos. Leva sua mente cativa ao Espírito Santo de Deus e aquilo que nós estamos aprendendo. Amém? Porque você lembra que a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito do nosso Deus já movia sobre a face das águas. Aleluias. Seja cheio do Espírito Santo. E para você ser cheio do Espírito Santo, você precisa de compreensão, de submissão e de andar pela fé. Que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Deus, eu abençoo cada aluno em nome de Jesus. Enche cada aluno do Espírito Santo de Deus. Leva a mente, cativa a eles aquilo que eles aprenderam hoje, Senhor. Em nome de Jesus. Revela a eles, meu Pai, o poder que o Senhor tem para com eles.
e para oferecer a eles. Que haja compreensão, que haja submissão e que haja o andar pela fé. Em nome de Jesus. Eu os abençoo com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Fiquem com Deus e até a próxima aula, que vai seguir com o Espírito Santo também. Fiquem com Deus.